castelo forte é o nosso Deus. Boa noite, meus irmãos. É impressionante quantas instruções, não é, nós recebemos de um único mandamento. Quantas e quantas ordens de Deus e quantas práticas nós poderíamos efetivamente realizar. E muitas vezes nós ignoramos, não é? São muitos os deveres de nossa parte. Que Deus, de fato, nos dê graça, como o nosso irmão o Emerson nos disse, para que nós, de fato, tenhamos o desejo e também a oportunidade de obedecer ao Senhor por meio da sua santa palavra. Quero convidar os irmãos para continuarmos nossas meditações na carta de Paulo aos Filipenses. E agora nós vamos ler o capítulo 1, versículos de 12 a 18. Filipenses, capítulo 1, 12 a 18. O apóstolo Paulo está preso, prisão domiciliar, com um soldado amarrado a si, e ele escreve esta carta aos irmãos de Filipos, com o objetivo de encorajá-los a permanecerem firmes na pregação do Evangelho. E, obviamente, aqueles irmãos que estavam ali tinham muitas dúvidas em relação à própria situação e condição de Paulo, como Paulo estava. Eles não sabiam muito bem, porque as informações naquela época não eram como as de hoje, que você pode passar um WhatsApp e em poucos segundos você já tem contato. Eram informações que demoravam chegar. Então, Paulo escreve esta carta, relatando, inclusive, a sua própria condição e o que estava acontecendo ali na região, porque ele havia sido informado disto, e como esses irmãos deveriam se comportar. Então, ele diz assim: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm, antes, contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, os que fazem de boa vontade, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, os que pregam por inveja e porfia, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra que tem sido lida neste lugar, tem sido, ó Deus, exposta, e pela ação do Teu Santo Espírito tem realizado os frutos que ela mesma é capaz de produzir. Te agradecemos, porque isto não vem de nós, é dom do Senhor. Não é pela nossa própria força, nem pelo nosso mérito, mas porque o Teu Santo Espírito tem atuado em nossos corações. Portanto, pedimos-te que mais uma vez isto aconteça conosco nesta noite, para que as palavras pregadas, ó Deus, sejam palavras que de fato nos ajudem a entender o nosso momento, o nosso contexto, de acordo com o que foi vivenciado por Paulo e inspirado pelo Senhor, registrado nesta Escritura, que possamos, ó Deus, de fato, continuar a nossa caminhada na pregação do Evangelho, sabendo que é isto que nos importa fazer, pregar a Cristo, Cristo crucificado, Cristo que veio para vencer a morte, nos libertar dos pecados e nos fazer cada vez mais parecidos com Ele mesmo, para que assim sejamos entregues ao Senhor no dia do juízo, como uma igreja pura, sem mácula, uma igreja que verdadeiramente amou o Senhor durante toda a sua vida nesta terra e que agora se reúne com os demais irmãos para passar toda a eternidade contigo, glorificando o teu nome e usufruindo assim de tua santa e eterna presença. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém.
Então, meus irmãos, é fato de que alguns de nós, enquanto crentes, já nos sentimos, algumas vezes, estagnados. Eu tenho certeza que, pela história da Igreja do Vale, muito provavelmente, em alguns momentos, dos irmãos tiveram a sensação, a impressão de que a igreja estava estagnada, de que ela não ia avançar. Provavelmente, você já passou por momentos em que tudo parecia estar fora do lugar, desconectado, às vezes planos interrompidos, às vezes portas fechadas, projetos paralisados. Muitos cristãos, às vezes, se encontram em situações assim, ou já se encontraram em situações desse tipo. Talvez, quem sabe, desejando servir ao Senhor, mas limitados, às vezes por enfermidades, às vezes por pressões externas, familiares, às vezes lutas emocionais, perseguições propriamente ditas, perseguições físicas. É fato que muitos irmãos, por vezes, não conseguem contribuir com a pregação do Evangelho o tanto quanto gostariam. A sensação, às vezes, para estes irmãos é de que o reino de Deus parou de avançar. E o reino de Deus parece agora lutar contra uma oposição que cresce cada vez mais, e talvez nós, que somos anunciantes do Evangelho, nos sintamos pressionados e vemos que estamos atrás de uma porta sendo bombardeados por várias doutrinas falsas, por ideologias perversas e mesmo por pessoas que muitas vezes querem se contrapor ao Evangelho. Contudo, ainda que nós, em alguns momentos, tenhamos esta impressão, às vezes nós pensemos que o Evangelho se estagnou ou que a nossa própria igreja não está caminhando, não está crescendo, às vezes nós devemos nos perguntar se isso é verdade. É verdade que nós estamos mesmo estagnados? É verdade que o Evangelho não tem crescido? É verdade que o inferno e a sua atuação no mundo tem sido maior do que o próprio Evangelho pregado por Cristo? Quando Paulo escreveu esta carta, ele, como disse aos irmãos, ele estava preso. Paulo era, naquela época, sem dúvida alguma, o maior missionário da igreja primitiva. Talvez você possa pensar hoje quem seja o pregador de maior renome, ou mais importante, ou mais popular entre nós. Imagine este irmão preso. Imagine esta pessoa presa. Qual seria, então, ou qual teria sido no coração daqueles irmãos a impressão acerca do avanço do Evangelho? Paulo preso, o maior pregador, o maior missionário da igreja primitiva, preso em Roma, sob custódia, acorrentado a soldados, impedido de viajar, impedido de pregar publicamente, que era o que ele mais fazia e mais fez no seu ministério, impedido de visitar as igrejas, que era também uma prática pastoral do apóstolo Paulo. Se nós formos olhar nesta perspectiva, aos olhos humanos, seria o fim da carreira de Paulo, seria o fim da história de um grande pastor que teve uma conversão maravilhosa, registrada na Escritura, uma conversão talvez nunca antes vista, de alguém que era perseguidor do Evangelho, mas que agora se torna amigo do Evangelho, um crente em Jesus Cristo, e que agora passa a pregar a vida, a verdadeira vida, quando antes era contrário a isto. Agora, Paulo, então, nos surpreende. Ele surpreende aos irmãos para quem ele escreve, porque as suas primeiras palavras, no versículo 12, é de que a prisão em que ele estava, na verdade, diferentemente do que alguns poderiam pensar, era um progresso para o Evangelho. Repare que ele diz: quero ainda, irmãos, deixar vocês cientes, cientificar-vos, deixar vocês cientes de que as coisas que me têm acontecido, ou seja, a prisão, a perseguição, toda esta armadilha que montaram contra o apóstolo, diz ele, antes, ou seja, ao invés do que vocês têm pensado, ou alguém possa pensar que seja um atraso do Evangelho, na verdade, isto tem contribuído para o progresso do Evangelho. Paulo, então, surpreende aqueles irmãos, porque quando talvez pudesse se esperar uma visão negativa, uma visão, quem sabe, de murmuração, uma visão, quem sabe, de pessimismo do apóstolo, ele agora apresenta a sua prisão, aquilo que é negativo para nós, aos nossos olhos, como algo positivo para o progresso do Evangelho. Mais à frente, ele declara exatamente que Cristo está sendo pregado, e isso me basta. Esta é a frase central deste texto.
Cristo está sendo pregado, mas isto é suficiente. Eu me regozijo sim, porque o que mais importa é que Cristo está sendo pregado. Não é apenas uma frase bonita de Paulo, uma frase retórica, mas, sem dúvida, aqui é um testemunho, irmãos, vital, real, de uma maturidade espiritual do apóstolo, de alegria verdadeira do seu coração por ver o avanço do Evangelho e de uma fé que confia no controle soberano de Deus. Paulo estava aqui demonstrando, de fato, todo o seu coração centrado em Cristo. E para ele era isto que importava. Paulo não estava importando com as suas prisões, com as injustiças que ele estava sofrendo, com os inimigos que o estavam perseguindo, porque Paulo tinha um alvo. O alvo de Paulo era pregar Cristo e Cristo crucificado. O alvo de Paulo era fazer com que Cristo se tornasse visível às pessoas. O que Paulo mais desejava no seu coração pastoral é que aquele mesmo Cristo que o alcançou naquela estrada, indo para Damasco, também alcançasse as demais pessoas. Este era o objetivo de Paulo. Paulo não queria autopromoção, Paulo não queria um foco em si mesmo, Paulo não queria nenhum tipo de abordagem de uma igreja local, uma ênfase num determinado tipo de ministério. Não, Paulo queria simplesmente que Cristo fosse evidenciado, pregado, anunciado, e que Cristo fosse honrado por aquelas igrejas e por aqueles irmãos, e que eles continuassem também pregando este Cristo, porque este era o grande objetivo do ministério apostólico. Portanto, é possível ver nos versículos 12 a 14 esta preocupação do apóstolo Paulo em dizer que o evangelho não estava preso. Ele estava, mas o evangelho não. Porque o evangelho é muito maior do que a pessoa. Embora Paulo estivesse preso, o evangelho não estava preso. Paulo aqui quer exatamente corrigir a visão equivocada da igreja, porque aqueles irmãos estavam provavelmente preocupados, pensando, e agora, o que é que nós vamos fazer? O nosso apóstolo, o nosso pastor, o maior missionário da igreja está preso. O que será da missão? O que nós vamos fazer? Como nós vamos agir? Repara o que Paulo diz, então, no versículo 12, como nós já lemos, a parte B, dizendo que a prisão dele tem contribuído para o progresso do Evangelho, e ele diz no 13 e 14, de maneira que as minhas cadeias, ou seja, a minha prisão, as minhas algemas em Cristo, se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ou seja, alguns deles, a maioria, diz Paulo, sabendo que Paulo estava preso, eles agora estavam estimulados a continuar pregando, diz Paulo, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. O testemunho de Paulo, então, era diferente da impressão de alguns dos irmãos de Filipos. Porque alguns dos irmãos de Filipos pensavam que, bom, agora Paulo está preso, a pregação vai sofrer um grande baque, ela não vai conseguir prosperar. Paulo está dizendo, não, meus irmãos, pelo contrário, a maioria tem sido estimulada pela minha prisão. Sabendo que eu estou preso, agora sim é que eles se levantam para pregar o Evangelho. Paulo tranquiliza os irmãos, portanto, de Filipos, dizendo que Deus está usando a sua prisão para fazer com que o Evangelho vá ainda mais longe, alcance ainda mais pessoas. Por isso, inclusive, ele cita aqui que a própria guarda pretoriana e os demais estavam sendo influenciados pela prisão de Paulo. Muito provavelmente aqui, porque Paulo estava pregando o Evangelho na prisão. E a pregação de Paulo dentro da cadeia, nos soldados que ficavam presos a ele, que eram pertencentes à guarda pretoriana, esta pregação estava atingindo a estas pessoas e, muito provavelmente, alguns deles estavam se convertendo ao cristianismo. Por isso, Paulo diz, usando a palavra progresso, que o Evangelho estava avançando. A ideia aqui, meus irmãos, desta palavra, progresso, é como alguém que sai abrindo o caminho. Isso é muito comum quando as pessoas vão fazer trilhas, em roças, por exemplo, e elas pegam um facão e saem cortando o mato, cortando as árvores, abrindo o caminho. Esta é a ideia. Ou seja, quando está tudo fechado ali na floresta, na mata, então alguém vem e, de repente, vai cortando ali os galhos, abrindo, tirando, roçando, para que faça uma trilha, de modo que alguém que vem depois possa passar de uma maneira mais fácil, de uma maneira mais tranquila, sem tantos impedimentos.
Paulo está dizendo que Deus está abrindo esse caminho usando um sofrimento, que era a sua prisão. E como Paulo via isto? Ele via isto na prática. A guarda pretoriana, meus irmãos, eram soldados de elite, que eram especificamente guardas do imperador, por isso pretoriana, do pretório. Eram aqueles guardas que guardavam especialmente as autoridades, não é? O Senado romano, o imperador. Era uma guarda de elite, eram soldados muito especializados que protegiam o imperador e que agora estavam também tendo um relacionamento com Paulo. Paulo era considerado um prisioneiro de alta periculosidade. Paulo era hoje um destes criminosos que estariam, sem dúvida, na lista da Interpol, né? E que deveria ser preso de qualquer maneira, não porque tivesse desviado milhões, não porque tivesse matado pessoas, não porque fosse chefe de facção criminosa, mas porque estava pregando o Evangelho. E a pregação do Evangelho de Paulo era algo terrível para os romanos, porque ele expunha os grandes problemas que envolviam o Império Romano, sobretudo a sua idolatria ao imperador, aos deuses falsos romanos, todos os problemas relativos às questões político-religiosas. Paulo era uma persona non grata, de fato. Ninguém queria Paulo por perto, porque ele estava transtornando o ambiente da elite pretoriana, da elite romana. Mas Deus está fazendo um milagre. Paulo está preso, acorrentado exatamente a estes guardas, e, muito provavelmente, as conversas de Paulo tinham a ver com o Evangelho de Cristo. Talvez Paulo conversasse sobre os grandes jogos romanos que aconteciam no Coliseu. Muito provavelmente Paulo discutia os times de Roma, né? E aí, você torce para qual? Tal, né? Mas Paulo se preocupava também com Cristo sendo plantado nos corações daquelas pessoas. Ele pregava o Evangelho dia e noite, diz a Escritura, aos soldados. E esses soldados que se revezavam para cuidar de Paulo, todos eles estavam sendo bombardeados pelo Evangelho de Cristo. O Evangelho explosivo de verdade. O Evangelho no coração destas pessoas. A palavra de Deus não nos informa, Paulo mesmo não diz quantos, quais, quem eram estas pessoas, mas ele traz para o coração dos irmãos de Filipos que o Evangelho não está preso. Muito pelo contrário, Deus está me usando aqui dentro da prisão domiciliar. A guarda pretoriana tem sido influenciada, eu tenho pregado o Evangelho a eles e a todos os demais. Provavelmente, quando Paulo diz todos os demais aqui, se referindo às famílias destes soldados. Porque era muito comum naquela época que, os irmãos se lembram de alguns episódios, como o caso do carcereiro, como o caso de Cornélio e outros, que eram influenciados pelo Evangelho e levavam o Evangelho também às suas famílias. Expandiam o Evangelho no seu território, na sua vila, na sua casa. Então, era muito comum que isso acontecesse. Muito provavelmente, Paulo está dizendo aqui da família ou das famílias destes soldados que estavam se convertendo por meio da sua pregação. E os irmãos devem imaginar que não era pouca coisa isto acontecer, porque eram pessoas fiéis ao imperador, que estavam guardando diretamente o império, mas que agora estavam sendo tocados pelo Espírito de Cristo por meio da pregação de Paulo, se convertendo e levando as suas famílias também para a conversão. Esses irmãos, muito provavelmente, estavam expostos à própria morte. Porque repare como que você está num contexto de perseguição ao cristianismo e você agora aceita Jesus como seu Senhor e Salvador por meio da pregação daquele homem que era o principal prisioneiro da guarda pretoriana. Então, deveria ser um clima, eu suponho, imagino que deveria ser um clima muito ruim, muito tenso, porque esses soldados eles não poderiam divulgar esta sua conversão de uma maneira tranquila, como nós fazemos hoje. Porque isso poderia significar prisão, poderia significar morte, poderia significar, inclusive, traição ao imperador. Era, portanto, um clima de tensão. Mas Paulo está dizendo, irmãos, fiquem calmos, porque Deus está me usando, inclusive, versículo 14,
A maioria dos irmãos tem sido estimulados para pregar o evangelho por causa disso. Por causa do modo como Deus me tem usado dentro da cadeia, dentro da prisão. Meus irmãos, a gente aprende aqui neste primeiro aspecto que Deus pode transformar as nossas maiores limitações em plataformas para a glória dele, para a pregação do seu evangelho. Deus usou uma pessoa presa. Deus pode usar, quem sabe, a doença de alguém que passa dias no hospital para pregar o evangelho àquelas pessoas que estão ali cuidando deste enfermo. Deus pode usar, talvez, uma limitação de nossa parte, não só no aspecto de saúde, ou, neste caso de Paulo, uma prisão específica por conta do cristianismo, mas Deus quer nos usar de alguma forma, onde nós estivermos. As nossas limitações, elas não devem ser impedimentos para que nós nos associemos à pregação do evangelho. Ah, pastor, mas eu não sei abordar uma pessoa, eu não sei falar, eu não sei pregar. Sabe? Basta você contar a história que Cristo fez na sua vida. O nosso problema é que, às vezes, as nossas conversas, elas não giram em torno de Cristo. Nós conversamos sobre todas as outras coisas, menos sobre Cristo, de como Cristo age nas nossas vidas. A gente fala de política, de futebol, a gente fala de negócios, e são coisas boas, não há nenhum problema de se falar disso. Mas devemos nos lembrar que o nosso papel no mundo, a nossa missão no mundo, é fazer o evangelho conhecido de todas as nações. Portanto, onde você estiver, seja qual for a sua limitação, use o espaço que você tem para se associar à pregação do evangelho. Quantos trabalhos, meus irmãos, nós temos aqui na nossa igreja? Quantas pessoas nós poderíamos convidar para vir para estes trabalhos? Quantas pessoas nós poderíamos convidar para participar dos cultos dominicais? Quantas pessoas nós poderíamos enviar umas das mensagens que nós recebemos no nosso grupo de WhatsApp? Para quantas pessoas você pode enviar um texto da palavra de Deus, um hino que nós entoamos, um cântico, uma meditação, uma devocional? Nós podemos influenciar as pessoas, muito mais do que naquela época de Paulo, que não havia estes recursos, e mesmo assim, estes irmãos iam de casa em casa para pregar-lhes o evangelho. Então, não é sobre onde você está, mas como você vive onde você está. Não importa onde você esteja, o que importa é a sua atitude em relação à missão que Deus nos concedeu, que é pregar o evangelho. Paulo estava preso, no entanto, Deus utilizou a prisão de Paulo para anunciar o evangelho àquelas pessoas. Os versículos 15 e 17, Paulo demonstra agora um aspecto muito sutil, muito interessante, eu diria, do que acontece no ministério pastoral. Paulo mostra que a vaidade, ela tenta muitas vezes se vestir de evangelho, quando na verdade suas motivações são outras. Repare o que Paulo diz nos versículos 15 a 17. Ele diz assim: alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Porfia é divisão, contenda. Este é o significado da palavra porfia. Então, por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, ou seja, os que fazem de boa vontade, eles fazem por amor. E qual era a manifestação de amor destes que pregavam o evangelho de boa vontade? Paulo diz: sabendo que estou incumbido da defesa do evangelho. Aqueles, os que pregam por inveja e porfia, por divisão, por partidos, não é? Contudo, pregam a Cristo, por discórdia, para criar confusões, insinceramente, quer dizer, a motivação deles não é correta, porque, na verdade, a motivação deles era trazer mais tribulação ao coração do apóstolo. Paulo diz: julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Muito bem, são 3 versículos complexos,
e a gente precisa aqui, de fato, entender este contexto do apóstolo. Paulo está dizendo, é verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, por concorrência. Aqui, meus irmãos, Paulo está mostrando dois grupos, dois tipos de ministérios. Não é? O que ele quer nos mostrar é que nem todo ministério aparente tem as suas motivações puras. Paulo quer nos dizer que é possível haver pregadores que se aproveitavam da prisão dele, do estado ruim no qual Paulo estava, para se exaltarem. Talvez pensando, bom, agora que Paulo está preso, calado, é a nossa chance de brilhar. Paulo, o grande apóstolo, está fora do jogo. Então, chegou a nossa hora. Não é? Chegou a nossa hora. Não há mais não há mais a concorrência. Então, vamos pregar porque Paulo está fora. O brilho de Paulo foi ofuscado. Então, agora é a nossa hora, não é? Mas observe o que Paulo diz aqui. Paulo diz algo muito interessante. No versículo 17, ele diz assim, contudo, pregam a Cristo. Repare que esta ressalva que Paulo faz, ela é muito importante. Porque aqui Paulo está dizendo que estas pessoas não eram falsos mestres. Porque Paulo, em alguns momentos, condena os falsos mestres, a gente sabe disso. Mas aqui não eram pessoas que pregavam heresias. Não eram falsos mestres. Eram pessoas que estavam pregando Cristo. Percebe? Então, Paulo não está dizendo aqui de pessoas que pregavam uma heresia, por exemplo. Porque se fosse alguém que pregasse heresia, obviamente Paulo não ia dizer que ele estava feliz com isso. Paulo não ia dizer, o que me importa, eles estão pregando mesmo. Não. Paulo não ia concordar com uma pregação que fosse contrária à pregação do Evangelho. Correto? Então, eles estão pregando Cristo. A grande questão aqui não é o que eles estão pregando, mas o porquê eles estão pregando. E o que Paulo mostra aqui é que é possível haver pessoas que preguem, ensinem o Evangelho correto, o Evangelho de Cristo, com a motivação errada. Eles pregavam o verdadeiro Cristo, mas com motivações contaminadas pelos seus corações corrompidos. Quais eram as características destas pessoas? Eles tinham inveja do apóstolo Paulo, porque Paulo teve uma conversão espetacular e era, como nós sabemos, o maior apóstolo da missão da igreja primitiva. Então, eles tinham inveja disso, ressentimento disso, ambição pessoal, porque eles queriam estar no lugar de Paulo, embora não tivessem sido chamados para isso, vaidade e competição, concorrência. O grande problema aqui é que eles queriam competir com o apóstolo Paulo. Irmãos, vocês são maduros, experientes, e vocês sabem que isto acontece nas relações humanas. Nos nossos trabalhos, em geral, sempre há, onde a gente está, aqueles que querem concorrer conosco. Isto acontece não só dentro da igreja, mas fora da igreja também. Você pode, talvez, fazer parte de uma equipe de trabalho, de uma organização, e você lida com esse problema. Pessoas que têm inveja do seu trabalho, porque você faz um trabalho focado, com a motivação correta, o seu trabalho traz resultados, e aquelas pessoas ficam enciumadas, elas ficam ressentidas. E o que elas mais querem é que você saia dali, que você não faça mais parte daquele time, porque o dia que você sair, é a chance que elas têm de tomar o seu lugar, de aparecer, de se tornarem famosas. Lamentavelmente, isto também acontece em algumas igrejas. Há igrejas em que, muitas vezes, a concorrência, a competição, este desejo de uma ambição pessoal, de uma inveja, de um ressentimento, isto traz para a igreja discórdias, divisões, partidos, porque algumas pessoas não aceitam
a liderança que está sobre outros, e por isso, e somente por isso, embora elas estejam até corretas naquilo que fazem, mas o fazem com a motivação errada. Porque elas fazem para competir, elas fazem para concorrer, elas fazem para tomar o lugar daqueles que estão já com os seus lugares ocupados. É muito ruim que isto aconteça, e Paulo escancara isso à igreja de Filipos, para mostrar, irmãos, que, mesmo sendo uma igreja de Cristo, estas coisas elas acontecem. E a grande lição que a gente aprende neste primeiro aspecto é de que Deus pode usar, sim, certas pessoas para transtornar os ministérios pastorais. Nós não devemos ser ingênuos, meus irmãos. Não devemos ser ingênuos e pensar que nós não seremos criticados pela pregação que fazemos, pelo ensino que produzimos. A semana passada, como os irmãos tomaram conhecimento, nós estávamos ali na igreja de Vitória e ouvimos uma pregação do reverendo Hernandes, uma pregação muito impactante. E uma das coisas que ele disse na pregação, usando um texto do Evangelho, o texto em que aquela mulher derrama o perfume de bálsamo em Jesus, e no texto diz que alguns criticaram a mulher por esta atitude. E ali o pastor disse que este é um dos retratos mais comuns dentro das igrejas. Aqueles que fazem coisas corretas, bíblicas, e que se voltam para Jesus, são os que mais recebem críticas. E as críticas, elas serão sempre contra um ou outro. Como ele disse, se você faz algo, criticam você. Se você não faz algo, criticam você por não ter feito. A crítica sempre vai existir. E o que Paulo está dizendo aqui é, irmãos, eu tenho pregado o Evangelho e tenho sido criticado. Tenho sido criticado, porque eu estou pregando o Evangelho. Porque eu estou pregando Cristo. Portanto, isto acontece. Não é algo incomum. E o que Paulo está nos dizendo é, não sejam ingênuos. Porque isto vai acontecer. E o mais importante que Paulo quer ensinar a estes irmãos é, não percam o foco. Porque se vocês ficarem preocupados que tem gente contra o meu ministério, o Evangelho não vai avançar. Não se importe. Vai aparecer gente contra o ministério de Paulo. Eles estão pregando, irmãos, repito, pregam Cristo, mas são contra Paulo. Percebe? O que esse grupo não gosta não é do Evangelho, é de Paulo. Porque Paulo, talvez eles achassem Paulo, não sei, talvez o povo de Corinto achava Paulo fraco, né? Paulo, inclusive, escreve a segunda carta porque há uma crítica a ele de que ele era fraco, ele não é fraco no sentido de tomar decisões, né? E de falar de maneira. Outros achavam Paulo, pelo contrário, duro demais, não é? Quando ele prega aos Gálatas, por exemplo. Então, as críticas, elas existiam nas diversas igrejas. Por onde Paulo passava, ou onde Paulo pregava, as críticas existiam. Porque estas pessoas não gostavam de Paulo. E é comum, é normal que isso aconteça. Talvez aqui mesmo no Vale haja pessoas que não gostem do pastor Wendel. Isso pode acontecer, e eu até acho que acontece mesmo. Mas, e daí? É o que Paulo está dizendo, não perca o foco. Você vai ter pessoas do seu lado e vai ter pessoas contra você. Não importa. Mantenha o foco. Siga. Não fiquem preocupados com isso, porque, como disse Winston Churchill, se você parar todas as vezes que os cachorros latem na rua, você não anda. Você está passando na rua, os cachorros estão latindo. Se você for parar para cada cachorro, eles não vão andar. Então siga, deixa eles latirem. O alvo seu está lá na frente, olhando para Cristo. E é isto que Paulo diz, Deus pode usar
meus irmãos, qualquer pessoa, para que o avanço do reino não dependa da nossa perfeição, da perfeição dos seus servos. Paulo era imperfeito, meus irmãos. O grande apóstolo Paulo, ele era pecador como nós, assim como o pastor Wendel é, assim como o pastor Hernandes é, o pastor Nicodemos é, o pastor Domingos é, o pastor Josias é. Todos nós somos pecadores. E todos nós podemos errar, e todos nós erramos. Mas a grande questão aqui de Paulo é: o evangelho tem sido pregado. Este é o ponto central, isto é que importa. O evangelho tem sido pregado, Cristo é pregado, e é isto que deve alegrar o nosso coração. Veja o que ele diz, então, para finalizarmos no versículo 18. Todavia, que importa? Que importa? Cristo está sendo pregado, uma vez que Cristo, de qualquer modo, quer dizer, seja pela motivação certa, seja pela motivação errada, ele está sendo pregado. Quer por pretexto, quer dizer, daquelas pessoas que queriam tomar o lugar de Paulo, quer por verdade, daqueles que eram sinceros na pregação do Evangelho, Cristo está sendo pregado. Isso me alegra o coração. Isto é que é mais importante para mim. Essa aqui, meus irmãos, é a essência do sermão do apóstolo. Paulo nos ensina qual é o verdadeiro motivo de alegria de quem ama a Deus. Cristo sendo anunciado. Se você não se alegra pelo fato de Cristo estar sendo anunciado, você está no lugar errado. Porque a alegria do crente é quando Cristo está sendo pregado. É quando Cristo está sendo evidenciado. Paulo não diz assim: eu me alegro quando sou exaltado. Ele não diz: eu me alegro quando tudo dá certo. Ele não está dizendo: eu me alegro quando os pregadores pregam aquilo que eu gosto. Ele não está dizendo: eu me alegro quando eu sou reconhecido pelas pessoas. Não, ele diz: eu me alegro porque Cristo está sendo pregado, e isto me basta. Cristo, somente Cristo. Isto é o mais importante. E aqui revela, então, irmãos, um coração de maturidade espiritual, que é quando Paulo encontra alegria não nas circunstâncias, não no sucesso pessoal do seu ministério, mas na glória de Cristo sendo proclamada ao mundo. Que coisa maravilhosa! Paulo não está preocupado aqui com o seu sucesso, até porque ele estava preso. Que sucesso ele tem aqui? Ele está preocupado com a glória de Cristo, sendo anunciada, proclamada ao mundo. A pergunta que eu gostaria de fazer, meus irmãos, para nós é: você se alegra? De verdade, seja sincero, nós vamos participar da ceia. E não participe indignamente, participe dignamente. Pergunte a você mesmo: você se alegra de verdade quando Cristo é pregado? Mesmo que esta pregação não seja por você, ou mesmo que você não seja o alvo desta, seja o motivador, o promotor, aquele que promove, que produz esta pregação, eu fico entristecido às vezes, muito entristecido mesmo, até com colegas, pastores, reformados da minha linha, que muitas vezes usam redes sociais, grupos de WhatsApp, para criticar outras igrejas, outros pastores, outros ministérios. Isso me entristece muito. Isso me entristece muito. É óbvio que há críticas que precisam ser feitas, mas é muito ruim quando alguém se dedica a somente criticar. Será que não há nada bom no que tem sido feito? Tudo bem, nós não concordamos com determinados ministérios, com algumas práticas eclesiológicas, com alguns modelos litúrgicos. Sim, não concordamos. E a nossa igreja não vai seguir estes ministérios. Mas será que não há nada que tem sido feito ali, de modo que Cristo está sendo pregado às pessoas? Será que não há conversões sinceras nestes lugares? Mesmo estando esses irmãos enganados em relação a alguns aspectos da eclesiologia, do culto, ou o que seja, mas Cristo está sendo pregado. Então, evitemos, irmãos, a crítica pela crítica. Criticar somente porque nós não concordamos.
criticar somente porque o que eu ouvi daquele determinado pregador, eu não concordei com ele, eu penso diferente, e agora eu tenho que criticá-lo. Evitemos estas coisas, porque quem está sendo atacado não é a pessoa, mas é o próprio reino de Deus, é o próprio cristianismo que é manchado pelo nosso mau testemunho quando nós falamos mal dos nossos próprios irmãos. Quando você sai da igreja, depois de ouvir o sermão, e fala mal do seu pastor para uma outra pessoa, você está contribuindo de maneira efetiva para uma maledicência que poderia ter sido evitada. Quando você ouve uma parte do sermão e muitas vezes critica pontualmente porque você simplesmente não concordou, mas você trata isso, espalha isso como se isso fosse contrário a um ministério, cuidado com isso, irmãos. Nós estamos juntos por um mesmo evangelho, que é Cristo. Nós estamos aqui porque fomos salvos pela graça, eu, inclusive, igualmente aos irmãos. Então, nós devemos nos alegrar quando Cristo está sendo pregado, mesmo que, às vezes, as palavras que ouvimos, elas talvez não se encaixem com tanta clareza em nossos ouvidos, mas Cristo está sendo pregado. A nossa alegria, meus irmãos, ela depende de quê? De aplausos, de popularidade ou de fidelidade a Deus? Esta é uma pergunta também que Paulo talvez queira deixar claro aqui no texto. Vocês estão preocupados com o quê? Com os aplausos, porque estes que pregavam por inveja estavam preocupados com isso? Ou vocês estão preocupados, na verdade, com a fidelidade a Deus? Que pode trazer aplausos, mas não é o mais importante. O nosso coração está mais preocupado com a reputação de Cristo ou com a nossa própria reputação? Este texto, então, meus irmãos, ele nos ensina que Cristo, quando é pregado, isto deve ser suficiente para nós. Paulo nos mostra o que é viver com o coração ancorado no Evangelho. A sua alegria não estava na sua liberdade física, não estava nos aplausos que ele poderia receber daqueles que eram favoráveis a seu ministério, não estava na visibilidade, na sua própria visibilidade, nos resultados humanos, tanto que Paulo nem menciona aqui números, quantas pessoas, Paulo não estava preocupado com estatísticas. A alegria de Paulo, a alegria sincera de Paulo era que o nome de Cristo avançava. Só isso. Nós podemos dizer o mesmo? Podemos olhar para as nossas frustrações, limitações, e também afirmar, não importa onde eu esteja, se Cristo está sendo conhecido, isso me basta. Essa deve ser a nossa alegria. E essa alegria, meus irmãos, ninguém pode roubar. Essa maturidade ninguém pode retirar de nós, porque é isto que glorifica a Deus. Esse é o foco que nós precisamos recuperar como igreja, pregar Cristo. Esta deve ser a nossa motivação principal. Cristo está sendo evidenciado? O que está sendo pregado? Cristo. Se é, estejamos juntos. Se é, caminhemos juntos, sem concorrências, sem competições, sem invejas, sem ambições, sem vaidades. Mas sejamos sinceros, apoiando, sim, todos aqueles que se levantam numa sociedade corrompida, corrupta, numa sociedade anti-Deus, para pregar o verdadeiro Deus, que é Jesus Cristo. Que Deus, portanto, nos abençoe, meus irmãos, e nos dê esta coragem, restaure em nós esta coragem de continuarmos pregando Cristo, onde nós estivermos, mesmo nas nossas limitações, que encontremos oportunidades sinceras e reais para anunciarmos o Evangelho do Senhor. Não importa, não se importe com aqueles que se opõem à sua pregação. Pregue. Isto é que importa. Cristo deve ser pregado, não obstante as perseguições. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Quero ler com os irmãos texto de 1 Coríntios, capítulo 11. Passaremos à ceia do Senhor.
E na carta de Paulo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 17, Paulo diz assim: Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja. Olha aí, Paulo está falando para uma igreja, né? Uma igreja que tinha divisões. E ele diz, e eu em parte o creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós. Paulo está dizendo, é bom haver partidos, porque aqueles que estão certos serão conhecidos, né? Ele diz assim, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Às vezes as divisões que há na igreja, os partidos, servem para também mostrar quem está certo e quem está errado, né? Então Paulo está dizendo, nesse sentido é bom. Mas ele continua dizendo, quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. E aí ele vai dizer por quê. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente sua própria ceia. Quer dizer, as pessoas levavam, né, suas comidas ali, era um jantar, e eles comiam, cada um comia, não esperava pelo outro, né? E há quem tenha fome, provavelmente aqueles irmãos mais pobres, que não tinham condições de ter alimento, e quando deveria ser repartido, né, eles ficavam sem sua parte. Ao passo, e aí por outro lado, há também quem se embriague. Então tinha aqueles também que se aproveitavam da situação e exageravam, né? Que, aliás, foi algo que nos foi proibido aqui pelo mandamento que nós lemos, porque o mandamento, o não matarás, diz que nós devemos ser sóbrios, né, no uso da comida, da bebida. Então não podemos extrapolar. Paulo faz uma pergunta retórica. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Quer dizer, Paulo coloca duas coisas, né? Primeiro, vocês não têm onde comer, não, gente? Onde beber? Vocês têm que fazer isso aqui? Ou então, vocês estão menosprezando a igreja de Deus, não é? Diante disso, que vos direi? Louvar-vos-ei? Eu vou louvar vocês por causa disso? Ele fala, claro que não. Certamente nisto não vos louvo. E aí ele vai dizer por quê, né? Ele vai dizer, porque eu recebi do Senhor, ou seja, o que eu vou dizer agora não é opinião minha, é o que vem do Senhor, eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei. O que é que ele recebeu do Senhor? Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Então, Paulo mostra que a primeira forma, a primeira maneira de nós demonstrarmos uma unidade real, verdadeira na igreja do Senhor, é fazendo aquilo que Cristo ordenou que fizéssemos. Eu acho muito interessante isso, irmãos, porque o relativismo cultural de nossa época estabelece que não há mais verdades absolutas. Quer dizer, cada um pode fazer o que quiser e cada um tem a sua verdade. E, por causa disso, nós devemos ser tolerantes com as pessoas, não é? A tolerância, que na verdade é uma falsa tolerância, porque você não concorda, mas tem que conviver, tolerar, não é? A tolerância ela tem a ver com isso, com você fica aí no seu quadrado, eu fico aqui no meu quadrado, você tem a sua verdade, eu tenho a minha, vamos continuar juntos. Não é isto que a Bíblia ensina. A Bíblia mostra que a verdadeira unidade ela só pode ser efetivada em torno da verdade. Em torno da verdade. Se duas pessoas estão dizendo duas coisas diferentes, uma está certa, outra está errada. Se eu digo que a parede é branca e outro diz que a parede é preta, um está certo, outro está errado. Não tem como as duas pessoas estarem certas. Bom, como é que a gente vai fazer para resolver o que está certo ou o que está errado? Escritura, palavra de Deus. Por isso Paulo diz, irmãos, a verdadeira unidade está em torno daquilo que Cristo fez. Eu recebi do Senhor e vou passar para vocês exatamente como eu recebi. Naquela noite o Senhor foi traído. E Paulo narra a ceia do Senhor, sem acrescentar nada, sem mudar nada. Ele descreve exatamente aquele episódio, porque
Se eles não fizerem daquela forma, está errado. Se eles não fizerem como Cristo ordenou, está errado. Por que nós fazemos a ceia, então, desta forma? Com o pão, com o suco da uva ou o vinho, não é? Por que fazemos assim? Porque Cristo ordenou assim. Não podemos fazer diferente. Ah, pastor, eu tive uma ideia. Vamos. O pessoal aqui não gosta muito de pão, desse pão. Vamos colocar umas bolachas Mabel, acho que fica mais. Não é? Vamos fazer um bolinho de chuva. Bolinho de chuva agora. Não, irmãos. Vamos fazer o que Cristo mandou fazer. Não é o nosso gosto. Não há unidade em torno de falsidades. A verdade está em torno da verdade, de Cristo. E ele continua, por isso, aquele que comer o pão, 27, aquele que comer o pão ou beber o cálice indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. O que significa indignamente? Aqueles que participam da ceia sem entender este mistério da unidade em torno de Cristo. Por isso que nós, reformados, não ministramos a ceia para pessoas que não professam a fé publicamente. É por isso. Porque uma pessoa que não professa a fé publicamente, ela não entende o que significa o pertencimento a uma unidade em torno da verdade de Cristo. O pastor Jonathan Edwards, que eu cito aqui bastante, né? Pastor lá do século XVIII, né? Pastor no Nordeste dos Estados Unidos, ele foi expulso da igreja onde ele pastoreava, porque ele se recusou a servir a ceia para ímpios. O avô de Edwards era muito conhecido na região, era inclusive político, né? E político, vocês conhecem bem, né? Político gosta de todo mundo, né? E aí ele queria, por alguma razão, um grupo ali queria que Edwards servisse a ceia para todo mundo que estava ali, os visitantes lá da igreja, os políticos, os donos da cidade, aquele negócio. E Edwards falou, não vou fazer isso não, a Bíblia não me diz para fazer isso. Consequência, ele foi expulso da igreja. Né? O que é o mais normal mesmo, né? É o que acontece desde sempre. É mais fácil expulsar aquele que prega a verdade do que mudar o coração, né? Porque todas as vezes que fizerdes, ok? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, 28. E assim coma do pão e beba do cálice. Né? Então, nós devemos nos examinar. E Paulo diz, interessante, né? Paulo não fala assim, examine, e aí, se for o caso, você participa. Não, Paulo está falando, coma e beba. Quer dizer, a pressuposição do apóstolo é que, se você é crente de verdade, ao se examinar pela Escritura, você vai se arrepender do seu pecado e vai participar da ceia. Então, não fique sem participar da ceia. Este é o conselho de Paulo, né? Coma e beba. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, quer dizer, quem come e bebe sem ter essa convicção do corpo de Cristo, que é a igreja, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Texto difícil esse aqui para interpretar. Alguns dizem que tem a ver com enfermidades físicas, morte, né, física, os que dormem, seria aqui um tipo de eufemismo de Paulo, né? A doença aqui seria uma forma, seriam doenças causadas por pecado. Então, o pecado leva à ausência dos meios de graça, no caso a ceia, e isso traz uma consequência prejudicial, né, tanto para o corpo quanto para a alma. É um texto difícil aqui. O que seriam esses fracos e doentes? Mas, geralmente, a tradição reformada tem interpretado dessa maneira, né? São aquelas pessoas que, por causa dos seus pecados, elas se ausentavam da ceia do Senhor e elas, então, se tornavam enfraquecidas, tanto espiritualmente quanto também fisicamente, porque elas eram quase sempre punidas pelas consequências dos seus próprios pecados, né? E, às vezes, até morriam mesmo. E Paulo diz, então, porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados, se a gente olha, Paulo está dizendo no 31, né? Se a gente for olhar para a gente mesmo, irmãos, nós não vamos achar falha em nós, porque a gente não gosta de ter falhas, né? Você quer sempre ter razão. A gente o pecado, né? O coração, a gente quer sempre ter razão no final das contas. Mas o 32 diz, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor. E é bom que sejamos disciplinados pelo Senhor. Sabe por quê?
para não sermos condenados com o mundo. Quer dizer, o fato de Cristo nos disciplinar, o fato de sermos julgados pela disciplina do Senhor, deve ser para nós motivo de alegria. Porque é muito melhor você ser disciplinado pelo Senhor, pela palavra do Senhor, do que ser condenado com o mundo. Muito melhor você levar as chibatadas que a palavra de Deus nos dá a ter de ser condenado com o mundo, não é? Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Isso não quer dizer que aquelas igrejas em que todos comem o pão à medida que recebem, né? Porque há algumas igrejas assim, o presbítero entrega, a pessoa já come o pão e se assenta. Não quer dizer que elas estão erradas, não é isso que Paulo está falando. A ideia que Paulo diz aqui de esperar uns pelos outros é no sentido de que nós devemos ter este senso, este coração, essa motivação de unidade. Quer dizer, nós não podemos comer se todos não comerem, se não tiver para todos. Essa é a ideia de Paulo, né? Se alguém tem fome, come em casa, porque, obviamente, a ceia não é lugar de se alimentar fisicamente, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Eu imagino, né? Aqueles irmãos lendo a carta, depois de uma bordoada dessa, né? E aí Paulo ainda escreve assim, quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Ô, Paulo, não precisa vir não, pode ficar aí mesmo. Tá bom, né? Pode ficar aí mesmo, Paulo, arruma outro lugar aí, né? Porque o Evangelho, ele realmente nos humilha, né, meus irmãos? Nos humilha. E é bom que seja assim, como diz o próprio Paulo, para não sermos condenados com o mundo.